Olá, queridos alunos. Estamos iniciando mais uma aula, dando continuidade à nossa unidade 1, né, do nosso curso da nossa disciplina de plantação e crescimento de igreja, aqui do Seminário Teológico Batista de Mato Grosso. Nós vamos hoje, no nosso encontro, no tempo que aqui teremos juntos, vamos dar uma aprofundada acerca do tema da igreja. O que é a igreja? Vamos trabalhar esse conceito importante sobre o que é a igreja, porque nós estamos falando sobre plantação de novas igrejas e crescimento, né? Plantação, crescimento ou desenvolvimento de igrejas. Como é que nós poderemos plantar igrejas, desenvolver igrejas, se não compreendermos bem o que a Bíblia nos diz sobre a igreja, a essência da igreja, o fundamento da igreja, né? As características essenciais do que é ser uma igreja segundo o Novo Testamento, segundo a Bíblia Sagrada. Por isso, essa aula de hoje também é muito importante dentro da nossa proposta, e o nosso objetivo é então conceituarmos a igreja. O que a Bíblia nos diz acerca da igreja, né? Então, para plantar e desenvolver igrejas sadias, relevantes na comunidade onde ela vai se estabelecer, nós precisamos compreender o que é a igreja, sua natureza, sua missão. E a eclesiologia, que é uma doutrina bíblica do estudo da igreja, né? A eclesiologia é a doutrina bíblica do estudo da igreja de Jesus, a igreja que Jesus Cristo estabeleceu. O Senhor Jesus disse lá em Mateus capítulo 16, verso 18: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, o nosso Deus, ele atuou no mundo de muitas maneiras e por meio de indivíduos, grupos e nações. Hebreus capítulo 1, versículo 1 diz que no passado Deus nos falou de diversas maneiras pelos profetas, né? Nos últimos dias nos falou pelo Filho. E da mesma maneira, hoje Deus está atuando primordialmente por meio da igreja. A igreja, nós costumamos dizer que a igreja é a agência do reino. Somos embaixadores de Deus, somos os enviados de Deus para anunciar as verdades de Deus neste tempo, nessa geração. Então o Senhor não somente está edificando a sua igreja, como também ela é o instrumento principal pelo qual o nosso Deus ministra ao mundo nos dias de hoje. Então, qual é a natureza dessa igreja que o Senhor Jesus estabeleceu? Na declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira, nós temos o seguinte conceito: igreja é uma congregação local de pessoas regeneradas e batizadas após profissão de fé. É nesse sentido que a palavra igreja é encontrada no maior número de vezes nos livros do Novo Testamento. Tais congregações são constituídas por livre vontade dessas pessoas com finalidade de prestarem culto a Deus, observarem as ordenanças de Jesus, meditarem nos ensinamentos da Bíblia para a edificação mútua e para a propagação do Evangelho. Cada igreja é um templo do Espírito Santo. Isso diz na nossa declaração doutrinária, nossa declaração de fé da Convenção Batista Brasileira. E esse conceito é importante considerar o quê? Que é uma congregação local de pessoas regeneradas, genuinamente convertidas, batizadas após pública profissão de fé. Então é sempre nesse contexto, nesse sentido, que o termo igreja vai aparecer no Novo Testamento, ou o termo igreja, ou a referência à igreja de Cristo de forma indireta, mas é sempre relacionado ao quê? A pessoas numa comunidade local, um grupo local, pessoas regeneradas, batizadas depois da sua pública profissão de fé. E então, o que significa o termo igreja, né? A eclésia, que vem lá do grego, o que significa a etimologia da palavra igreja? O vocábulo eclésia, que vai gerar a tradução para o português de igreja, ele é formado pela preposição ek, que significa de, e a forma nominal clésia,
que significa chamar. Então, chamar de, etimologicamente a palavra igreja significa, então, chamar de fora. E no hebraico, a palavra que era usada para se referir ao povo de Israel reunido, congregado, era a palavra kahal, que foi traduzida para a Septuaginta por esta palavra grega eclésia, porque na cultura grega a palavra eclésia ela se referia a um ajuntamento, a uma assembleia legislativa, a uma reunião de pessoas dentro do contexto da cultura grega. E esse termo foi o que foi empregado, portanto, ali no Novo Testamento para se referir ou para se traduzir aquela reunião, aquele grupo, ajuntamento de crentes, né, que se reuniam para cultuar, para adorar a Deus, sempre naquele contexto de uma comunidade local e também de pessoas regeneradas e batizadas, certo? Então, tendo isso em mente, nós olhamos para o contexto do nosso tempo e vamos ver alguns conceitos errados que muitas pessoas, pelas suas tradições até religiosas, a sua falta de conhecimento bíblico, vão empregar em relação à igreja. Então, alguns conceitos errados acerca da igreja. A igreja, primeiro, ela não é um templo ou edifício material. Há pessoas que pensam que a igreja se refere ao templo físico, àquele salão de culto. A igreja não é o templo, a igreja são pessoas. A igreja também não é uma confissão de fé. Eu citei aqui a confissão de fé dos batistas brasileiros, mas isso não é a igreja. A igreja, ela comunga dessa mesma fé. A igreja também não é uma denominação, ou seja, a igreja ela não é a denominação, ela não existe por causa da denominação. Independente da denominação, a igreja ela existe porque é a igreja de Cristo. Mas a denominação ela tem a sua importância porque ela reúne pessoas que comungam da mesma fé, têm os mesmos propósitos, os mesmos objetivos, tá? Então esses três conceitos aqui são errados, dizer que ela é uma denominação, uma confissão de fé ou um templo, um edifício material, tá? Então o conceito bíblico de igreja vai apontar numa outra direção. A igreja é uma congregação de discípulos de Jesus, batizados, que reconhecem Jesus Cristo como seu Senhor, que confiam no seu sacrifício expiatório para a justificação dos seus pecados diante de Deus, que dependem do Espírito Santo para a santificação das suas vidas, das suas almas, que estão unidos na presença, que estão unidos na mesma fé, na crença do Evangelho e comprometidos a cumprir as suas ordenanças. A igreja também está comprometida com as ordenanças e a obedecer os preceitos ensinados na Bíblia Sagrada. Então esse é o conceito bíblico de igreja. Agora, quais aspectos nós podemos ver em relação à igreja? Há algumas terminologias que na teologia ou dentro da eclesiologia se estuda para se referir à igreja. Nós temos tipos diferentes de igreja. A igreja militante e a igreja triunfante. E qual que é a diferença? É que a igreja militante é o conjunto atual dos crentes que vivem na terra. Todos os cristãos genuinamente regenerados, né, que nasceram de novo, espalhados pela face da terra, essa é a igreja, que nesse tempo ela é chamada de igreja militante, porque está militando, trabalhando, lutando pela causa do Evangelho. Mas, por outro lado, há também a igreja triunfante, que é o conjunto dos crentes que estão no céu. É aqueles que já militaram, mas já morreram e estão com o Senhor na eternidade. Além disso, nós temos a igreja visível e a igreja invisível. Visível refere-se à essência espiritual, mas essa realidade invisível toma a forma concreta, visível nos homens, nas pessoas que compõem a igreja. Então ela é invisível porque ela, considerando a igreja militante, ela está esparramada por todo mundo, você não consegue visualizar essa igreja. Mas por outro lado você consegue identificar alguns personagens dessa igreja
que torna a igreja visível. Por exemplo, quando a sua igreja se reúne para cultuar no templo, ali você tem a igreja visível. Mas quando ela sai, ela está na sua forma, vamos dizer, invisível, espiritual, espalhada pela face da terra. Além disso, temos a igreja como organismo e como organização. A igreja, ela é um organismo vivo, espiritualmente falando, ela é formada por pessoas, ela é uma igreja viva, é um organismo vivo. Ela não é um prédio, ela não é uma instituição. Por outro lado, ela é uma instituição e uma organização no que diz respeito às formalidades administrativas. Ela tem responsabilidades perante o governo, ela tem responsabilidades perante a sociedade, obrigações que ela precisa cumprir, obrigações trabalhistas com seus funcionários, ela tem obrigações legais, tributárias que ela precisa prestar ao governo, mesmo sendo imune à cobrança de impostos, mas ela tem responsabilidades, ela é uma personalidade jurídica, certo? Então é nesse sentido que ela é uma organização, mas sem deixar de ser um organismo vivo. Ela não é uma instituição burocrática, pelo menos não deve ser. Então esses termos, esses aspectos são importantes porque eles mostram a natureza da igreja, né? Mostram aí a natureza da igreja. Outro ponto importante, queridos, é entendermos sobre o fundamento. Qual é o fundamento? Onde a igreja está firmada, fundada, né? A base da igreja. Nós já vimos que ela foi estabelecida pelo Senhor Jesus. E o Senhor Jesus é o seu fundamento. Mateus capítulo 16, verso 16, né? A resposta de Simão Pedro é: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Cristo é o fundamento da igreja. A Bíblia é clara em apresentar isso. Jesus elogia essa declaração de Pedro e afirma que Jesus, ele próprio, seria o fundamento. Ele diz... ele vai dizer que as portas do inferno não prevalecerão contra ela, né? Edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Portanto, ao dizer Jesus sobre esta pedra edificarei a minha igreja, Jesus está referindo-se à declaração de Pedro, a essa declaração: Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Aí Jesus vai elogiar muito bem Simão, Jonas, sobre esta edificarei a minha igreja, né? Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E Jesus, ao declarar isso, ele está dizendo acerca da declaração de Pedro, tá? Os católicos aqui, eles dizem que Jesus falou para Pedro que edificaria sobre a vida de Pedro. E na verdade, aqui no original, você vai perceber que Jesus faz uma referência ao que Pedro disse: sobre esta tua palavra eu edificarei a minha igreja. Então, a igreja não está fundamentada sobre nenhum homem. O fundamento da igreja é Jesus Cristo. E só Ele, somente Ele é o Senhor e fundamento da igreja. Podemos ver isso também no texto de 1 Pedro, capítulo 2, o versículo 4 a 8. Vemos ali que a igreja não está fundada sobre nenhum homem e Pedro vai apontar sempre para Jesus. Veja que Pedro vai nos dizer aqui: à medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo edificados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Pois assim é dito nas Escrituras: Eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês que creem, esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se pedra angular, e pedra de tropeço e rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam porque desobedecem à mensagem para o que também foram destinados. Então, queridos, Jesus é o fundamento, ele é a rocha que a igreja está alicerçada nos seus ensinos, nas suas ordenanças, na doutrina ensinada por Jesus. Então tudo que a igreja faz, crê
pratica deve estar firmado na pessoa de Jesus Cristo, tá certo? Essa é a pergunta que sempre devemos fazer. Qual é o que Jesus ensina? Qual é os preceitos que Jesus estabeleceu? Uma outra característica acerca da natureza da igreja, meus queridos, é os atributos da igreja. E nós temos pelo menos três mais importantes, mais relevantes, que são importantes dentro desse contexto da natureza da igreja. A igreja ela detém o atributo da unidade, da santidade e da universalidade, né? A igreja ela é única ou una e somente uma. E todas as partes dessa igreja estão na mesma unidade, ou seja, há uma única igreja na face da terra, embora ela esteja fragmentada em comunidades locais, em denominações, mas a igreja no Novo Testamento sempre teve essa ideia de uma comunidade local, mas ao mesmo tempo uma igreja una, porque detém a mesma unidade. Eles têm um caráter externo e institucional de serem diversos, mas no aspecto interno e espiritual a igreja ela é una, porque ela está interligada pela mesma fé, doutrina, pelo mesmo Senhor, pelo único Deus. A gente vai ver nas Escrituras, em vários textos, apontando isso. A igreja ela é una. Segundo, a igreja é santa, porque os membros são santos, a igreja é santa, tanto em posição dos seus membros, como também na sua questão processual. Então a igreja ela é santa no aspecto posicional e ela é santa no aspecto processual. Em posição, seus membros são perfeitamente santos porque foram lavados e remidos por Cristo Jesus. E na condição da vida cristã, eles estão num processo de santificação, de vencer o pecado, de lutar contra o pecado que tenta dominar as suas vidas. Vemos um exemplo interessante, que é o texto de a primeira carta de Corinto. Eu não coloquei aqui na tela, mas 1 Coríntios capítulo 1, verso de 1 a 3, você vai ver ali Paulo saudando a igreja em Corinto e dizendo: aos santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos, mostrando esses dois aspectos, né? Que você é santificado por Jesus e chamado para ser santo. Você já é santificado porque está em Cristo, e Cristo morreu pelos seus pecados e te lavou mediante a sua fé. Segundo, você deve viver, assim como resultado da sua fé em Cristo, essa santificação em sua própria vida. Amém? E o terceiro atributo da igreja é a universalidade, ou o aspecto ou o atributo da catolicidade. Catolicidade tem essa ideia. Católico significa universal. A igreja é universal e composta de todas as raças, linguagens, nações, povos e etc. Todos os povos da terra estão ali alcançados pela igreja. Uma declaração de Apocalipse capítulo 5, verso 9, que vai dizer: tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Então, a igreja ela é única, santa e católica no sentido universal do termo, ok? Esses são os atributos da igreja. Então, quais são as figuras? Nós temos também na Bíblia diversas metáforas, figuras que ilustram características, caráter, a natureza da igreja. E aqui eu trouxe apenas 5 para ilustrar isso, e você vai encontrar outras, né? Como vimos aqui, por exemplo, pedra viva, a igreja quanto videira, a igreja, aqui nós temos a igreja como o corpo de Cristo, a igreja é um edifício de Deus, a igreja é uma plantação, lavoura de Deus, a esposa, a noiva de Cristo, o rebanho de Cristo. Então, são termos que revelam as características, a natureza da igreja, que traz consigo também a demonstração da maneira como Deus vê a igreja, se relaciona com a sua igreja. É importante nós entendermos essas figuras para nós entendermos também qual
quais são os propósitos da igreja. Então aqui nós vemos, por exemplo, que o primeiro propósito da igreja é adorar a Deus. Adoração, João capítulo 4, verso 23 e 24, vai dizer lá que Deus procura adoradores. Então a adoração é parte de uma atitude manifestada de diferentes formas e ações que flui do íntimo do indivíduo, mas que revela o que é a grandeza do nosso Deus. A igreja foi eu costumo dizer o seguinte, que a natureza da igreja é adorar. A igreja foi criada, a razão de ser, de existir da igreja é adorar a Deus, é glorificar o nome do nosso Deus. Porque tudo que fizermos na face da terra deve apontar para isso, para a glória de Deus, para adorar o seu nome. Mas também a igreja deve refletir a presença de Cristo. 1 de Pedro capítulo 2, verso 12 diz: vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que naquilo em que eles os acusam de praticar o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Aqui nós já vemos, portanto, que devemos refletir a presença de Cristo, os valores da fé na sociedade e comunidade onde estamos inseridos, mas também que nós devemos adorar a Deus, porque a maneira como nós vamos viver vai levar à adoração. As pessoas vão glorificar o nome do Senhor. Além disso, nós precisamos pregar o Evangelho. O propósito da igreja é anunciar o reino, né? Nós vimos na unidade anterior, compartilhar a mensagem. Quando uma igreja é estabelecida, quando uma igreja cumpre a sua missão, ela propaga o reino, a mensagem do reino, prega o Evangelho. Mas além disso, o propósito da igreja também é fazer discípulos, é ensinar a guardar todas as coisas que o Senhor nos ordenou, é fazer discípulos que vivam do modo digno do Evangelho. E em quinto lugar, é a comunhão dos crentes. A igreja existe para levar os crentes a um relacionamento como irmãos, como família de Deus. Em Atos 2, 41 e 42, nós vemos que os que aceitaram a mensagem do Evangelho foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. Comunhão nas orações, comunhão é compartilhar a vida, compartilhar a fé, compartilhar o coração, o amor fraternal. Então a comunhão é um dos propósitos da igreja. A igreja existe para estarmos juntos, integrados em comunhão íntima, em relacionamento íntimo, né? Através da oração, do suprir as necessidades, da adoração ao Senhor, do fazer discípulos. Tudo isso aponta para esse importante e relevante propósito na vida da igreja: fazer discípulos, comunhão, adoração, pregar o Evangelho, refletir a presença de Cristo Jesus. Amém? Então, meus queridos, assim nós vamos concluir a nossa aula de hoje, depois de vermos quais são esses propósitos que nós temos como igreja do Senhor e a razão da existência da igreja. Importante você ter esses conceitos claros na sua mente, né? Ler o material da disciplina para que você possa aprofundar. Embora o nosso propósito aqui não é termos uma aula de eclesiologia aprofundada, mas você possivelmente já pode ter tido numa outra disciplina que aprofundaria nesse assunto, mas é importante, no que diz respeito a plantar igrejas, desenvolver igreja, eu entender a natureza e o propósito da igreja. Então, enquanto igreja, eu existo para adorar a Deus, e enquanto missão, eu existo para ganhar vidas para o nosso Deus, vidas essas que vão também adorar o nome dele, tá bom? Então, que o Senhor abençoe você, abençoe a sua vida, que você possa ter aí aproveitado a nossa aula de hoje, ter um tempo proveitoso no nome de Jesus. Qualquer dúvida que você tiver, não deixe de anotar e através dos canais que nós temos aí disponíveis, você me enviar, compartilhar, para que você não fique com dúvida e tenha o máximo de aproveitamento. Na próxima unidade nós vamos então entender
que tipo de igreja nós devemos plantar. Por isso é importante entender essa unidade 1. Por que é necessário plantar igrejas, o que é a igreja, para que possamos então avançar no tipo de igreja que nós queremos plantar, como deve ser essa igreja, né? Qual a finalidade dela, quais as características que essa igreja precisa preservar desde o seu nascimento, desde a sua forma embrionária, para que ela seja uma igreja forte e uma igreja saudável. Então, que Deus abençoe, que você possa ficar com Deus e ter um tempo aí de estudo, onde você possa aproveitar o máximo do conteúdo, né, da lição, e ter o seu ministério grandemente edificado, tá bom? Que o Senhor abençoe você, fiquem todos com Deus, na graça e na paz de Jesus.